Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de produção. Nesse vídeo vou mostrar para vocês a produção de um jogo de banheiro e já vou falando para vocês que é a primeira vez que eu utilizo esse fio, né? Eu já falei para vocês no vídeo que eu trouxe essa base, né? Se não me engano, eu fiz na hashtag hora extra no crochê. E agora eu vou dar continuidade nesse jogo de banheiro, tá bom? Convido você a se inscrever, se você ainda não é inscrito, deixa aí a sua inscrição, ativa o sino no modo todos, porque assim você não perde nenhum dos meus vídeos, tá ok? Bora para essa produção linda, né? Que eu já tô achando lindo, né, gente? Muito bonito. Esse peludinho aí, né? Tô assim encantada, porque é a primeira vez que eu tô utilizando esse fio, né? E fico aqui toda hora passando a mão, né? Não sei se vocês são assim também. Mas é muito gostoso, né? Principalmente esse fio aqui, que é o Decore Luxo. Eu não trouxe ele para vocês, né? Já mostrei, eu acho que em 2 vídeos. Mas eu vou falar para vocês que essa é a cor mel, tá bom? Da Barroco Decore Luxo. Utilizei aqui no meio a flor Catavento Elegante, da Érica Fernanda. Essa é a cor Cabaré Barroco. E o verdinho é o gramado também da Barroco, tá? Então, eu tenho aqui as 3 bases, né? Já fiz algumas carreirinhas. Quando eu mostrei pra vocês, estava apenas com o Decore Luxo, tá? Então, eu já fiz aqui 3 carreiras nesse bege, tá? Vou utilizar essas cores aqui. Bege, esse bege é da Euro Roma. E eu vou utilizar vermelho, esse vermelho muito lindo. Ele é da Predileta, tá, gente? É um vermelho mais escuro, aí pra vocês estar claro, mas ele é mais escuro. E vou colocar um detalhezinho no salmão. Eu tava muito na dúvida desse detalhe aqui, se eu colocava salmão, se colocava marrom. Mas eu acho que vai ser no salmão mesmo, tá? Eu tenho um outro vermelho que já está aberto. É da marca Dorta, mas é um vermelho que eu não gosto dele. Peguei aqui para vocês verem. Ó, aqui vocês estão vendo que é praticamente a mesma coisa, né? Mas para mim ele tá bem diferente. Tá um vermelho assim, meio que desbotado, sabe? Não tá bonito. Então, eu resolvi utilizar esse aqui, né? Olha o tanto, gente. Até daria, né? Que ainda ia sobrar. Mas, eu acho que se eu utilizar ele, vai ficar muito assim, bem diferente do tom das flores. Já que ele é um vermelho apagado. Então, por isso eu resolvi abrir esse outro aqui. E é o meu último cone de vermelho, não tenho mais. Preciso comprar aí mais vermelho e cru também, que eu tô quase sem nada, tá? Esse bege aqui é o último, né? Mas eu já pedi um na Shopee, tá quase chegando, que eu preciso para fazer outras produções. Então, pessoal, esse modelinho aqui, você já deve até imaginar qual que é, né? Eu já vou falar para vocês que é o modelinho da Gabi. Eu fiquei muito em dúvida, assim, se fazia o tapete Line. Esqueci o nome do outro. Ah, ou o tapete Hit. Mas eu já decidi qual que eu vou fazer, né? E já venho mostrando pra vocês como que ele tá ficando. Então, eu já fiz aqui, ó, 3 carreirinhas no bege, tá bom? Tem 3 carreirinhas aqui. Eu acho que eu fiz do mesmo jeito que a Gabi faz, tá? Primeira carreirinha aqui, ela faz aumento no início e no final, porque senão vai ficar repuxando. Segunda carreira eu também fiz aumento no início e no final. Eu não lembro se a Gabi fez na segunda carreira aumento dos 2 lados, tá? Porque eu fui olhando ali a foto dela e já fui fazendo. Mas pra mim, só dava certo se eu fizesse aumento no início e no final, nas 2 primeiras carreiras, tá? Porque senão ia ficar repuxando. E na terceira carreira eu fiz normal. Fiz normal? Não, gente. Eu fiz também com aumento. Eu acho que eu errei essa base. Deixa eu ver aqui. Gente, apenas uma base eu fiz com aumento nas 3 carreiras. Deixa eu ver aqui do outro lado. Eu acho que eu ainda vou desmanchar ainda para consertar isso aqui. Olha só, na última carreira, essa aqui eu fiz normal, com aumento só no final. E esse aqui, que é o tapete maior, também normal. Então, é isso mesmo, gente. Essa aqui eu vou ter que desmanchar para consertar, né? Para não ficar diferente. Todas as carreirinhas aqui eu fiz com aumento na última carreira, né? Que não era para ser com aumento. Mas a última eu fiz. Então, vou ter que desmanchar, tá, gente?
para consertar, porque apenas as duas carreirinhas aqui tem aumento no início e no final. A última é normal, né, com aumentos apenas no finalzinho aqui da hélice. Tá bom, gente? Então, eu vou prosseguir com a minha produção. Agora eu venho mostrando aqui, venho colocando o vermelho, né? Agora vai ser o vermelho. E eu vou ver se eu consigo vir mostrando pra vocês, tá, gente? Não vou prometer, porque meu esposo tá de férias e eu tenho ainda uma certa dificuldade para gravar quando ele tá em casa. Então, eu tô aproveitando alguns momentinhos que ele sai com meu filho para ir pra academia, para gravar. Então, por isso, se der, eu venho mostrando pra vocês. Se não, eu venho mostrando só a finalização, né? Já tá tudo prontinho aqui, tá bom? Fiquem aí comigo, já já eu volto. Oi, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês como que tá o meu jogo de banheiro. Olha só, já fiz duas carreirinhas no vermelho. Duas carreirinhas, gente, porque eu fiz aqui uma carreira normal, né, de ponto alto fechado e uma carreirinha de ponto baixo. Essa carreira de ponto alto, eu fiz ela pegando por trás da correntinha. Então, dá esse relevinho aí bem lindo. E depois eu fiz, né, toda a volta uma carreirinha de ponto baixo, para só depois, então, fazer a carreirinha do ponto puff, tá bom, pessoal? Já falei para vocês no outro vídeo que eu trouxe, né, daquele do jogo branco, com as flores vermelhas, que essa carreirinha de ponto puff, gente, demora bastante. Mas é claro que fica bem lindo aí, né? Dá um destaque bem legal, tá bom? Então, eu não sei se eu falei, mas eu utilizei esse salmão aqui, que ele é da Predileto. É um salmão bem bonito, né? Bem forte. E eu provavelmente eu só vou utilizar a carreirinha de ponto puff no salmão. Então, a partir de agora eu vou dar continuidade no vermelho. Gente, o vermelho, deixa eu ver se tá mostrando a cor real. Tá mais ou menos, tá? Mas é o vermelho bem bonito, como eu falei pra vocês, tá bom? Também é da Predileto. E olha só, gente, eu tô utilizando essa escovinha aqui tradicional pra pentear aqui o meu fio, né? Eu tenho uma escova que ela é elétrica, né? De alisar cabelo. Eu não sei se talvez até ela funcione aqui, né? Fique bem certinho, já que eu vi que a Gabi faz a blocagem, jogando a misturinha, né? E depois vem com o secador, né? Então, eu fiquei pensando que talvez essa minha escova deve servir, né? Mas eu ainda não testei, tá, gente? Por enquanto, tô com essa bichinha aqui mesmo, tradicional. E já tô gostando aqui do resultado, só utilizando essa simplesinha mesmo, tá? Então, pessoal, vou continuar aqui a produção, tá? Todas as peças estão do mesmo jeito, né? Dois tapetinhos aqui com duas flores, tampa do vaso e pé do vaso. E o tapete maior aqui, que é com 3 flores, tá bom? Tá do mesmo jeitinho também, tá ok, pessoal? A princípio, eu fiquei um pouco na dúvida se realmente ia combinar esse aqui, né, que é o mel com bege, mas eu não tinha nenhuma outra cor que desse mais certo, né? Eu acho que o bege fugiu um pouquinho do tom, mas vai ser ele mesmo, gente. Não tem um outro aqui que combine certinho aqui com esse tom de mel aqui da Barroco, tá bom? Falei pra vocês que ia chegar um outro bege e chegou, gente, olha. Comprei esse aqui, ele é de 1 kg, fio 6. Eu comprei pela Shopee. Eu aproveitei o cupom de vídeo do 8/8. E, gente, olha só. Parece mentira, né? Mas eu paguei R$18,66 nesse cone aqui de 1 kg, né? Aproveitei o link da Morena. O nome da loja, gente, não lembro agora. Vou ver se eu consigo lembrar. Deixa eu aí passando pra vocês, tá? Mas apenas por essa loja eu consigo comprar com um precinho bem legal, porque o frete eu acho que só um e pouquinho. Então, eu utilizei o cupom de vídeo e também utilizei algumas moedas. Então, por isso que saiu esse valor, tá bom? R$18,66. Olha só, gente, R$18,66 tá mais barato do que um cone pequeno aqui na cidade que eu moro, que é R$19,00, então, preço maravilhoso, né? Então, tenho aqui mais um bege, né, para fazer outras produções. Tô mostrando aqui pra vocês, gente, porque eu não costumo comprar dessa marca aqui. Na verdade, já utilizei ela há muitos tempos, né? Acho que tinha mais ou menos
uns 7 anos que eu não comprava dessa marca aqui. Mas agora, como me falaram, né, que ela deu uma mudada, né, tá mais macia. E realmente, gente, eu achei que ela tá bem mais macia. Então, bora dar continuidade nessa produção. E já já eu volto com o resultado final desse jogo, tá bom? Então, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como que ficou o jogo de banheiro finalizado. Vou passar tudo certinho para vocês, as medidas. Eu já até anotei as medidas, vou passar só o peso para vocês, tudo certinho, né? Não vou medir aqui com vocês. Geralmente eu já meço antes, né? Porque como eu gravo com o celular na mão, fica bem mais complicado de gravar assim ao vivo, né? Então, já tá tudo certinho aqui, vou já já falar para vocês. Eu demorei bastante para finalizar esse jogo de banheiro. Eu acho que praticamente 3 vezes mais, né, a quantidade de dias que eu gastaria para fazer essas peças. Mas foi por motivo de saúde, já tô bem melhor, graças a Deus. E agora eu vou retornar às produções, tá bom? O que que eu vou dizer para vocês desse jogo? Ele ficou lindo, luxuoso, mas eu confesso para vocês que uma das cores que eu coloquei nele, eu acho que não caiu muito bem, tá? Eu poderia ter deixado sem essa cor, ou de repente ter utilizado uma outra cor. Mas vocês me digam aí o que que vocês acharam, né? Quando eu abri aqui. Então, os materiais que me sobraram foram esses aqui, né? Claro que o salmão eu não gastei tanto assim, apesar que o ponto puff ele gasta bastante, mas sobrou aqui ainda muita coisa, né? Do bege tem essa quantidade aqui, tá bom? Ainda vai dar pra fazer o jogo de passadeira, que vocês viram aí o jogo de banheiro branco-vermelho. Agora eu preciso fazer o jogo de passadeira, tá ok? E o vermelho, eu abri esse quilo pra fazer esse jogo, gente. A maior parte do jogo foi com essa cor aqui, né, com vermelho, então por isso que gastou aí, acho que praticamente metade do quilo, tá bom? Então, eu vou começar aqui pesando pra gente ver. As medidas, gente, eu sei quanto que ficou, mas o peso eu ainda não pesei. E eu acho que ele ficou bem pesadinho, tá? Só pegando nele, deu pra perceber que ele não tá um jogo leve. É a primeira vez, né, eu falei pra vocês que eu utilizo o fio peludinho. Mas eu vejo muitas meninas falando que esse fio, ele tem, sim, um peso bem maior do que os outros tradicionais, né? Então, a primeira peça é a tampa do vaso, 391, olha aí, gente, quase 400 gramas. Esse aqui é o do pé do vaso, 378, deixa eu afastar aqui para fugir da sombra, 379. E o tapete maior, que é o tapete da pia, gente, 444. Passou de 400 gramas. Bora ver quanto que ficou o jogo com as 3 peças. 1,210 kg foi esse o peso, né, desse jogão, né, que não ficou pequeno. E agora eu vou abrir pra gente ver, pra vocês verem, né, melhor dizendo, tudo que eu fiz aqui, né, como que ficou. E falar os detalhes pra vocês. Então, pessoal, a primeira peça, né, como sempre, que eu abro aqui com vocês, é o tapete da tampa do vaso. E essa redinha é a que eu sempre faço também, a redinha tradicional, que eu começo com 8. Eu comecei com 8, fiz mais uma com 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, tá? Então, dessa vez eu fiz 2 carreirinhas aí, com quantidade de correntinhas repetidas. E ficou bem legal, gente. Cada vez eu falo pra vocês que eu faço diferente, né, essa telinha aqui. Mas, assim, é uma telinha bem fácil de fazer, não tem segredo. E é a redinha que eu me adaptei, tá bom? Então, ela já está aqui praticamente finalizada, porque o que eu ainda preciso fazer é colocar as pérolas. Até deixei a pontinha aqui do fio, que eu vou colocar as pérolas que eu ainda não coloquei, tá bom? Então, gente, olha só como que ficou o meu pelinho aqui. Eu não fiz blocagem, tá? Só passei uma escova mesmo. Mas eu amei, gente, olha só.
Eu achei que ficou muito luxuoso. Eu acho que eu já mostrei pra vocês até essa carreira aqui, né? Carreira do ponto puff. E depois eu dei continuidade aqui com o bico. Gente, a intenção era fazer o bico do tapete Hit, porque esse tapete aqui é o tapete Hit, sim, né? Mas é claro que eu fiz aí as modificações no bico, porque com aquele detalhe, eu ia demorar muito mais, né? Mas eu quero sim ainda fazer com aquele detalhe que eu acho que fica perfeito. E eu resolvi dar essa modificada que eu já vou falar pra vocês. E a cor que eu deveria não ter colocado, gente, na minha opinião, foi o salmão. Apesar que o salmão, ele combina, sim, bastante com o vermelho, né? De repente, se eu tivesse colocado as flores no antúrio, eu acho que teria combinado mais. Mas, como eu não coloquei nada de salmão aí nas flores, eu acho que eu deveria não ter colocado também essa cor aqui, tá? Se eu tivesse colocado talvez até o próprio bege, teria ficado melhor, na minha opinião, tá, gente? Então, diferente da videoaula da Gabi, o que que eu fiz aqui de diferença? Ela faz uma carreirinha, né? A primeira carreira, ela não inicia com o decore luxo, ela começa com o barbante normal, né? Mas aí eu resolvi fazer aqui, já começando no decore luxo, tá? E ficou assim, gente, eu achei que ficou perfeito também, muito lindo. Depois dessas carreirinhas aqui, eu fiz 4 carreirinhas no decore. Depois dessas carreirinhas de decore luxo, eu fiz 3 do barbante, né? Fiz uma carreira de ponto fechado, uma carreira de ponto baixo, ponto puff. Depois fiz mais uma carreira de ponto alto, especificamente nessa peça aqui que eu falei pra vocês. Depois da carreira de ponto alto, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Fiz sim, gente. Fiz uma carreira de ponto baixo também. E só depois que eu dei continuidade aqui fazendo o bico, tá bom? Então, a única diferença aqui desse bico pro bico da Gabi é que eu não fiz aquela carreira de ponto alto duplo, né, cruzado. Eu resolvi fazer aqui, gente, deixa eu mostrar aqui desse ladinho aqui, que eu acho que vai ser melhor. A gente tem uma carreira de 5 pontos baixos, né, nesse bico, então eu fiz um ponto alto pegando por trás, bem no meio daqueles 5 pontos altos, ou seja, no terceiro ponto alto, não, gente, no terceiro ponto baixo dos 5, eu fiz esse ponto alto aqui, pegando por trás. E eu achei que ficou legal também, gente, olha só como que ficou. E os pelinhos tá caindo. Esse tapetinho aqui, ele ficou medindo 59 por 50, tá? Ele ficou um pouco menor do que os outros, porque eu dei uma apertada nos pontos, nessa carreira de ponto alto, depois dessa de ponto baixo, né? Antes de fazer as argolinhas, eu dei uma apertada nos pontos, e por esse motivo, ela ficou desse tamanho. Tanto que vocês vão ver que o outro tapete, que tem também 2 flores, ele ficou um pouquinho maior, tá bom? E aqui está o outro tapetinho, que é do mesmo tamanho, né? Quase do mesmo tamanho, mas a mesma quantidade de flores, que é o tapete do pé do vaso, tá bom, gente? Ele não teve aí nenhuma diferença da tampa do vaso, né? Com exceção daquela carreirinha de ponto baixo que eu falei pra vocês. Mas eu fiz, assim, praticamente a mesma coisa, né? As mesmas, o mesmo procedimento aqui de carreiras. Foi tudo da mesma forma, bico também do mesmo jeito, tá bom? E esse bico, gente, pode-se dizer que é um bico demorado, mais trabalhoso, né? Mais trabalhado, mas ele fica tão lindo, gente, quando a gente termina a peça. Principalmente quando a gente começa a passar essa carreirinha aqui de ponto baixo. Então, esse tapetinho aqui, do pé do vaso, ele ficou medindo 50... Esqueci, gente, deixa eu ver aqui. Ele ficou medindo 62 por 52. Então, ele ficou um pouquinho aí mais comprido e mais largo, tá bom? Mas ficou um tamanho bem legal também pra ser tapetinho, né, pro pé do vaso. Então, pessoal, olha só como que ficou aqui a minha última peça, né? Que é o tapete maior, tapete da pia, ou onde a cliente desejar colocar. E ele ficou perfeito também, gente. Olha só que tapetão.
muito grande que ficou esse tapete, né? Pra mim, eu considero grande porque geralmente eu faço aí 68, até no máximo 70. Mas esse tapete ficou medindo 72 por 52, tá? Tapete bem grande. Vocês viram que ele ficou bem pesadinho. Ah, gente, uma coisa que eu não falei pra vocês, eu acabei esquecendo, mas pra fazer o decore luxo, né, a parte do peludinho, eu utilizei a agulha 3,75. Restante do tapete, todo ele foi feito com a agulha 3,5, tá bom? Então, foi isso, né? As modificações que eu fiz aqui também, já falei pra vocês, né? No bico, tudo certinho. E eu ainda não joguei o cheirinho nele, né? Não fiz blocagem. Eu vou fazer isso. E vou ver se eu consigo deixar no final do vídeo aí uma foto bem legal, né? Pra vocês tirarem o print, né? Eu preciso puxar os picôzinhos aqui. Tem um picôzinho central que eu ainda não puxei. E fica bem mais bonito assim pra tirar foto, tá bom? Então, eu vou colocar as 3 peças aqui e vou falar pra vocês por quanto que eu vou estar cobrando nesse jogo de banheiro. Gente, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês também foi em relação às pérolas. Eu coloquei meia pérola com a cola de silicone. Gente, não faço mais isso, tá? Foi a primeira vez e a última. Eu não me senti segura. Eu sei que na primeira lavagem que a cliente for lavar, ela vai sair. Então, as próximas vezes eu vou colocar aí a pérola inteira mesmo e colocar o fiozinho por dentro. Não vou mais fazer isso não, gente, porque apesar de não sentir firmeza, né, segurança nesse procedimento aqui, eu achei que ficou muito grosseiro aqui no local da cola. Agora, bora falar pra vocês, vou falar pra vocês sobre o valor que eu vou cobrar nesse joguinho aqui, porque é uma pronta entrega. Então, gente, eu vou cobrar nesse jogo 150, tá? Pra mim tá maravilhoso. Cada tapete sai aí por 50 reais, né? Acaba que o tapete maior sai por um valor maior, né? Porque os outros geralmente é 40, então o tapete maior sai um pouquinho com valor mais alto, tá bom, gente? Então é esse o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, de qualquer forma, tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.